A luta entre o bem e o mal sempre existiu. Pactos feitos com o outro lado são quase impossíveis de quebrar. A vida real pode ser bastante traumática, mas nada supera os horrores de uma possessão. A voz demoníaca, a força sobrenatural e o olhar perturbador de um possuído podem impregnar em nossa mente para sempre, como as cenas aterrorizantes e perturbadoras de um exorcismo. Inúmeros casos de possessões aconteceram ao longo dos anos, e todas são experiências extremamente traumáticas, para quem presencia e para quem é dominado. Ao conjurar com o desconhecido, casas podem ser tomadas por espíritos traiçoeiros e longas sessões de exorcismo serão necessárias para expulsar o mal das entranhas da alma. Tome cuidado. Se você, como nós desse canal, é um apreciador de histórias de terror, não fique sozinho. Junte-se a nós, ocupe seu lugar em torno da fogueira e vamos juntos nessa viagem rumo ao sombrio mundo dos relatos de assombro, lendas urbanas e relatos sobrenaturais. Se inscreve, se benze e vamos pro vídeo. O exorcismo de Maurice Theriault. Maurice Theriault sabia que tinha algo de errado com ele, dentro dele. O agricultor já havia até entregado suas armas na delegacia semanas antes de ser encontrado desmaiado na sala de casa e coberto de sangue, com cruzes invertidas desenhadas nos olhos. Ed e Lorraine Warren, o casal de demonologistas, logo foram chamados e cuidaram do caso do agricultor. Eles examinaram sua força em comum e fenômenos poltergeists que aconteciam na casa e chegaram à conclusão de que se tratava de possessão demoníaca. Segundo o casal e sua equipe, Theriault teria pedido ajuda às forças sobrenaturais para superar traumas do passado e acabou sendo possuído por quase toda a vida. O casal chamou o bispo Robert McKenna e o exorcismo foi realizado com sucesso. O exorcismo de Connecticut. Os bizarros acontecimentos em uma casa na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos, chamaram a atenção de Ed e Lorraine Warren. Neste caso, relatado no livro Ed e Lorraine, Lugar Sombrio, o casal de demonologistas se depara com um dos maiores e mais famosos desafios da carreira. Em Connecticut, a dupla investigou a vida dos membros da família Snedeker, que eram atacados diariamente por uma presença sinistra. A casa onde a família morava há pouco tempo apresentou acontecimentos cada vez mais extremos e assustou a todos. A família relatou ao casal de demonologistas que ouvia vozes na escuridão e até chegaram a ser violentados pelos fantasmas que habitavam o local. O caso, que é verídico, assombrou a cidade, a imprensa da época e se tornou uma das possessões demoníacas mais famosas dos últimos 30 anos. A possessão do jovem Robert Mannheim. Robert era um adolescente de 14 anos, como qualquer outro, e adorava brincar com a tábua de Ouija que ganhou de uma tia, usada para falar com espíritos. O caso verídico aconteceu em 1949 e inspirou o clássico filme O Exorcista, lançado nos cinemas em 1974. Após a morte de sua tia, Robbie começa a apresentar comportamentos estranhos que assustam a família, e o que parecia ser apenas um poltergeist se transforma em uma verdadeira possessão, com gritos e gargalhadas diabólicas, além das sessões de exorcismo aterrorizantes. Uma editora brasileira chamada Dark Side Books trouxe o caso do jovem Robbie para as mãos dos leitores do Brasil. O livro se chama Exorcismo de Thomas B. Allen e conta detalhes das sessões e do sofrimento do pobre garoto. O autor teve acesso às anotações de um dos padres que participavam das sessões, e o livro é considerado pela Igreja Católica um dos mais completos relatos sobre exorcismo. Histórias de possessão demoníaca e exorcismo nem sempre se limitam a seriados e roteiros de cinema. Apesar de casos como estes na vida real serem desacreditados pela comunidade científica e rotulados como distúrbio mental, recentemente, estranhas situações
renderam alguns dos relatos mais assustadores envolvendo pessoas possuídas por demônios. O caso da família Smoor. Jack e Janet Smoor eram um casal normal com 4 filhos que viviam na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Durante o período de 1974 a 1989, a família alegou que sua casa era habitada por um demônio que causava barulhos e cheiros pútridos na residência. A entidade também movia objetos e agredia fisicamente a toda a família. Inclusive, o cachorro era espancado e jogado contra a parede. O casal também alegou que foram atacados sexualmente em várias ocasiões. Os acontecimentos ganharam grande atenção da imprensa e foram investigados pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren, que são famosos nos Estados Unidos. Eles chegaram à conclusão de que uma força muito poderosa estava na casa. Em 1987, após anos de intensas orações, bênçãos e alguns exorcismos, a família declarou que tudo voltou ao normal. A história dos Smoor foi contada no filme A Casa das Almas Perdidas, de 1991. Caso Clara Germana Kelly. Em 1906, quando uma garota da África do Sul, chamada Clara Germana, começou a exibir sinais de possessão demoníaca, seus comportamentos se tornaram estranhos. E o mais estranho deles era o fato de ela falar línguas que nunca tinha escutado e fazer ruídos desumanos. Foi necessário um exorcismo de 2 dias para expulsar um demônio do seu corpo. Durante o ritual, Clara tentou estrangular o sacerdote com uma força sobre-humana e também levitou, só retornando ao chão quando seus pés foram molhados com água benta. A casa da família Perron. A vida da família Perron virou um filme de terror quando foi morar numa pequena casa velha em Burrillville, na ilha de Rhodes, nos Estados Unidos. Não demorou muito. A mãe Carolyn começou a ver o fantasma de uma mulher no teto do seu quarto. Depois, surgiram sons estranhos por toda a casa, as portas abriam e fechavam sozinhas, e as pessoas da família eram acordadas por mãos invisíveis. Aterrorizante, né? Mas tudo isso piorou quando Carolyn começou a agir estranho e a exibir uma força sobre-humana. Os Perrons chamaram investigadores paranormais e descobriram que a casa havia pertencido a uma bruxa que havia sacrificado uma criança e em seguida se enforcado. Além disso, uma série de suicídios e crimes terríveis haviam ocorrido naquela casa. Foram realizados, então, vários exorcismos, mas eles não adiantaram muito para expulsar as forças do mal do lado dos Perron. O caso Julia. Esta ocorrência de possessão foi revelada em 2008 pelo psiquiatra Richard Gallagher, professor da Faculdade de Medicina de Nova York, que documentou anos antes o caso de uma paciente apelidada de Julia. Embora apresentasse características de algumas doenças mentais, os desdobramentos testemunhados pelo médico o fizeram acreditar que ela realmente estava possuída pelo demônio. Julia era uma mulher de meia idade que foi criada sob regras e dogmas do cristianismo, mas possuía envolvimento com grupos e seitas satânicas. Durante sua possessão, testemunhas afirmaram presenciar mudanças abruptas de comportamento. Ela pronunciava textos em latim com diferentes tons masculinos de voz. O psiquiatra também revelou ter visto Julia levitar por longos períodos de tempo. Com a progressão de sua situação, ela desenvolveu a habilidade de clarividência, sabia o que havia em casas e cômodos que nunca entrou, e conseguia ler a mente das pessoas, descrevendo segredos e pecados dos mesmos. A pedido da própria Julia, um exorcismo foi realizado. A exemplo de muitas outras sessões, a paciente falava em outras línguas e com diferentes vozes. Alguns sons pareciam de animais e sua raiva e força aumentavam quando palavras religiosas eram proferidas. Foram precisos 5 pessoas para segurá-la para que o exorcismo continuasse. Em dado momento, seu corpo levitou e permaneceu dessa forma por mais de meia hora. Pelo que foi divulgado, a esconjuração deu certo e Julia passou a ter uma vida normal. Nos últimos 25 anos, Gallagher ajudou a igreja a distinguir casos de doenças mentais do que ele chama de a coisa real.
ele estima que viu mais casos de possessão do que qualquer outro médico em todo o mundo. O caso de Elizabeth Knapp. Elizabeth Knapp nasceu em Massachusetts em 1671. Filha de um fazendeiro, trabalhava como serva na casa do reverendo Samuel Villard, ministro da cidade de Groton. Embora o caso tenha acontecido há séculos, o que o torna tão interessante é o fato do reverendo ter documentado tudo em seu diário, assim que a conduta da jovem se tornou anormal. Aos 16 anos, Elizabeth começou a reclamar de fortes dores pelo corpo e, em pouco tempo, passou a apresentar um comportamento estranho. À medida que os sintomas se intensificavam, a menina tinha ataques violentos, queixava-se de estar sendo estrangulada e via aparições pelo local. Os ataques violentos continuaram por 3 meses. Em certa ocasião, começou a falar com uma voz gutural, blasfemando e acusando o reverendo de ser um indolente que contava mentiras ao povo. Sua aparência começou a mudar, ela passou a falar um idioma estranho e regularmente gritava: dinheiro, pecado, miséria. Algumas vezes, durante suas crises, seu corpo ficava tão contorcido que era preciso várias pessoas para conseguir segurá-la. Após algum tempo, Elizabeth confessou que havia sido visitada frequentemente pelo demônio nos últimos 3 anos e que ela havia feito um pacto com ele, vendendo sua alma em troca de dinheiro e juventude. O reverendo Villard e sua comunidade interviram com orações fervorosas e, aparentemente, Elizabeth voltou ao normal. Apesar do diário de Villard ter permanecido intacto até os dias de hoje, nenhum registro sobre o que houve com a moça foi encontrado e seu destino permanece um mistério. O caso Anne Cheyenne Johnson. No dia 16 de fevereiro de 1981, em Brookfield, Connecticut, um homem aparentemente normal, chamado Ernest Cheyenne Johnson, assassinou seu senhorio Alan Bono. Algumas horas após apunhalar a vítima repetidas vezes com um canivete, Johnson foi encontrado a 3 quilômetros da cena pela polícia e alegava não se lembrar de nada do que havia acontecido. Segundo sua irmã, ele começou a se comportar de forma estranha, rugiu como um animal e começou a esfaquear Bono, que sangrou até a morte. O caso foi levado aos tribunais com ampla cobertura da mídia e ficou conhecido como o julgamento do demônio assassino, já que Ernie alegava ter sido forçado a cometer o crime por um demônio que havia sido expulso do corpo de David Glatzel, de 11 anos, que havia sido exorcizado meses antes pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren. David era irmão de Deb, noiva do acusado. Essa foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que alguém tentou usar a possessão demoníaca como argumento de defesa. Porém, o juiz Robert Callahan prontamente rejeitou a ideia. Ele argumentou que tal defesa jamais poderia existir em um tribunal devido à falta de evidências. Ernie Johnson foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau com pena de 10 a 20 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5. Essa história foi contada no filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. A possessão de Anneliese Michel. Nascida em uma família católica, a jovem alemã Anneliese Michel e suas 3 irmãs receberam educação profundamente religiosa. Quando ela tinha 16 anos, começou a sofrer convulsões e foi diagnosticada com uma doença mental, associada à epilepsia. Foi nessa época que começou a ter alucinações enquanto rezava. A jovem dizia ver a face do diabo frequentemente e ouvia vozes que lhe diziam que ela estava condenada e que apodreceria no inferno. O seu comportamento se tornou cada vez mais estranho. Ela comia insetos, andava nua pela casa, fazia suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar e chegou a beber a própria urina. Em 1973, sua depressão se agravou e ela tentou se suicidar. No mesmo período, foi internada em um hospital psiquiátrico, onde foi tratada sem sucesso com diferentes drogas. Alguns anos se passaram e Anneliese e sua família passaram a atribuir a sua condição a uma possessão demoníaca.
Em setembro de 1975, a igreja concedeu permissão aos padres Ernest e Arnold Hens para a realização de exorcismo. Durante 10 meses, a jovem passou por 67 esconjurações. Nesse tempo, parou de se alimentar para que pudesse matar os demônios quando morresse. No dia 1º de julho de 1976, ela morreu em sua cama, enquanto dormia, por consequência de sua desnutrição. Um processo foi aberto contra os 2 padres e os pais de Anneliese. Eles foram considerados culpados por negligência médica e sentenciados a 6 meses, com direito à liberdade condicional sob fiança. O filme de 2005, O Exorcismo de Emily Rose, se baseia na história da jovem alemã. David Berkowitz, o filho de Sam. Um serial killer espalhou terror nos anos 70 na cidade de Nova York. Conhecido como Filho de Sam, ele deixava algumas notas em suas cenas do crime com insulto à polícia. Quando foi preso, ele foi condenado pela morte de 6 pessoas e por ferir mais 7. Identificado como David Berkowitz, o homem alegou que agia a mando de um demônio conhecido como Harvey, que possuía o cão de seu vizinho. Isso mesmo, segundo ele, esse demônio chamado Harvey se apossava do corpo do animal de estimação do vizinho. Só na metade dos anos 90 é que ele finalmente admitiu que fez parte de um culto satânico e que cometeu os assassinatos como parte de um ritual. O caso Anneliese Michel. Muitos filmes de terror foram baseados na história de Anneliese Michel, entre eles O Exorcismo de Emily Rose, que, aliás, é um dos piores filmes, dos mais assombrosos que eu já vi na vida e, sinceramente, eu não recomendo. Pois bem, continuando, a triste história dessa moça conta com uma ficha médica de epilepsia e doença mental. Em 1973, aos 15 anos, ela começou a ouvir vozes e temer artefatos religiosos. Assumiu vários comportamentos estranhos, entre eles, beber a própria urina. Nenhum dos tratamentos a que era submetida fazia efeito, e a garota também passou por exorcismos, pois ela achava que seu caso era de possessão demoníaca. Seus pais eram contra, mas mesmo assim, Anneliese Michel passou por 70 exorcismos, morrendo de fome e abandono. Mais tarde, sua família e religiosos foram acusados pela morte da garota. O exorcismo de Roland Doe. Esse caso inspirou o famoso filme O Exorcista, que trata da história da possessão demoníaca de um garoto de 14 anos, na década de 1940. Tudo começou quando a tia do menino lhe deu um tabuleiro Ouija e o encorajou a usá-lo. Após a morte da tia, Roland disse que usou o tabuleiro para contatá-la. A partir daí, vários acontecimentos estranhos ocorreram. Passos foram ouvidos na casa e arranhões apareceram no corpo do garoto. Roland também falava idiomas que não conhecia e levitava. Um padre exorcizou o menino e o ritual precisou ser repetido mais de 30 vezes até ser bem sucedido. O nome de Roland Doe foi alterado posteriormente pela igreja para proteger a verdadeira identidade do menino após todos esses eventos horríveis. A possessão de Anna Eklund. Quando Anna fez 14 anos, ela começou a exibir sinais de possessão demoníaca. A menina, criada como uma católica devota, teria pais que eram praticantes de bruxaria. Seu primeiro exorcismo, em 1912, não curou a garota. E após muitas tentativas, Anna foi para um convento onde continuou a exibir sinais de possessão, como falar línguas e vozes estranhas, levitar, agarrar-se às paredes no seu quarto. Ela foi finalmente curada aos 30 anos, após 16 anos de posse. O exorcismo de Michelle Taylor. Tudo ocorria de maneira normal na vida de Michelle Taylor, então casado com Christine. Eles levavam uma vida pacata em Yorkshire, no Reino Unido, onde participavam do grupo de oração de Mary Robinson. Christine, a esposa, por alguma razão, começou a acusar Michelle de ter um caso com Mary. Isso tornou o homem violento e irritado.
Seu comportamento ficou cada vez mais estranho e padres se reuniram para realizar um exorcismo. Depois de um ritual de 24 horas, 40 demônios teriam sido expulsos. Porém, de acordo com os sacerdotes, outras entidades do mal ainda estavam possuindo o homem. As coisas pioraram quando Michel estrangulou o cachorro da família e assassinou sua esposa. Ele continuou com sinais de possessão, tentou se matar e abusar sexualmente de um jovem, e se tornou um dos casos mais aterrorizantes de exorcismo do Reino Unido. A prática de rituais religiosos para livrar uma pessoa de uma possível possessão não é novidade, uma vez que já é realizada há milhares de anos e por diferentes crenças. Porém, engana-se quem pensa que o exorcismo é coisa de cinema ou que deixou de ser praticado. Exorcismo no Novo México, 1764. Em janeiro de 1764, um missionário espanhol chamado Juan Toledo escreveu uma carta para o governador do Novo México, nos Estados Unidos, descrevendo uma série de exorcismos que havia realizado em uma colônia espanhola no estado. De acordo com ele, tudo teria começado quando uma mulher chamada Maria Trujillo apresentou tristeza ao se tornar mãe, o que hoje seria conhecido como depressão pós-parto. Os sintomas persistiram até que ela desmaiou após as orações, acordou e começou a se exaurir com uma força anormal. Segundo o missionário, era padrão que os exorcizados tentassem agredi-lo ou ofendê-lo. Ao todo, 5 mulheres e um homem passaram por esse ritual naquela época no México. Exorcismo de George Lucas, 1788. Perto do Natal de 1769, um alfaiate chamado George Lucas estava se preparando para as festividades quando foi surpreendido. Normalmente, ele e seus amigos iam de porta em porta cantar músicas natalinas onde vivia na Inglaterra. Naquele ano, no entanto, ele recebeu um tapa divino e perdeu a capacidade de caminhar por conta própria. Em 1775, o problema do alfaiate foi diagnosticado como incurável e ele passou a receber ajuda financeira de colegas. 2 anos depois, o rapaz alegou estar sendo possuído por 7 demônios e precisar de 7 pastores para ajudá-lo. Então, o reverendo Joseph Esterbrook reuniu uma equipe de 6 metodistas para exorcizá-lo. Foram 2 horas de ritual, com rezas, canções de hinos e exigência de que os demônios fossem embora em nome de Deus. E ao que tudo indica, o procedimento funcionou. Lucas teria recuperado o controle das pernas pouco tempo depois. Exorcismo de Clara Germana Teller, 1906. De acordo com os relatos descritos no panfleto Os Demônios Estão Entre Nós, o exorcismo de uma jovem Zulu, chamada Clara Germana, foi um dos mais drásticos de todos os tempos. O reverendo Erasmus Horner, responsável pela sessão, alegou que os pés da garota se ergueram no ar e que ela andou pelas paredes, apresentou habilidades psíquicas e mostrou conhecimento de diversas línguas. Algumas testemunhas contaram que os membros do corpo de Teller podiam se estender a comprimentos incríveis. Embora o exorcismo tenha sido considerado um sucesso, a menina voltou a apresentar os problemas tempos depois. 6 anos após os acontecimentos, ela faleceu de tuberculose. Exorcismo de Gina. Em um caso mais recente, 1991, estima-se que cerca de 29 milhões de pessoas sintonizaram a televisão no canal da ABC nos Estados Unidos para assistir a um exorcismo de uma garota de 16 anos chamada Gina. 2 padres católicos foram chamados para realizar o ritual, que durou 6 horas. Segundo o reverendo James G., Gina, que havia sido hospitalizada 6 vezes por episódios psicóticos, estava possuída. Durante o exorcismo, a garota teria rosnado, tentado fugir das amarras, amaldiçoado os sacerdotes e falado em outros idiomas. Ao fim do processo, o padre alegou que a menina estava completamente curada, mas ela voltou a ser internada 1 ano depois, quando foi tratada com medicamentos antipsicóticos em vez de água benta. Dizem que só ali ela encontrou a cura.
Se você aprecia conteúdos como esse, deixa like, se inscreve e assim a gente entende que você quer ver mais vídeos assim. No mais, obrigada, um abraço e até a próxima.